Larissa Soares, 27 anos, de Belo Horizonte. Usou um frasco de descongestionante nasal a cada 2 dias por 2 anos. O uso da medicação era tão excessivo que ela mantinha um produto até debaixo do travesseiro. Em 2017, ela acordou assustada e surda de um ouvido após um rompimento no tímpano direito. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Trianon Cast, o podcast da Clínica Trianon, que tem o ser humano como especialidade. Hoje eu estou aqui na presença da doutora Carolina Cabral, otorrinolaringologista da nossa equipe de excelência, com residência em otorrinolaringologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, para falarmos sobre temas importantíssimos dentro desse contexto que eu acabei de apresentar aí para vocês na abertura. Vamos falar sobre o uso de descongestionante nasal e as indicações, os perigos e tudo mais envolvido. Então, bem-vinda mais uma vez ao Trianon Cast, Carol. Obrigada, Daniel. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá falar sobre esse tema super interessante e polêmico também, né? Sim, sim. Eu abri com esse caso que eu vi aí, né, agora recentemente na internet, né, no noticiário, né? E aí queria já começar a nossa conversa aqui te perguntando. O uso de descongestionante nasal a gente sabe que é bem comum, né? E é bem prazeroso também, né? Quando a gente resolve um probleminha ali em questão de segundos. É uma mágica, né? Pinga umas gotinhas ali, né? Uau, né? E aí já resolve, né? Até porque a maioria dos remédios da medicina não são assim tão rápidos, né? No alívio. Então, Carol, eu te pergunto, né? O descongestionante nasal, né? Ele faz parte aí do arsenal terapêutico dos otorrinos, dos pediatras, né, dos médicos, né? Existem indicações aí seguras para o uso desses medicamentos? Em geral, não faz parte do nosso arsenal comumente, assim. Em raros casos, a gente pode passar em quadros bem agudos e por pouquíssimos dias. 3 a 5 dias no máximo, né? Porque a partir disso ele realmente já começa a interferir no funcionamento normal do nariz e causar vício nos pacientes. Porque, como você falou, realmente é um milagre, né? E eu costumo falar que na medicina que tudo que parece milagre tem alguma coisa errada por trás. E o descongestionante nasal não vai sair muito disso. Então quer dizer que descongestionantes nasais, em geral, não são recomendados pelos otorrinos? Em geral, não. Em geral, a gente foge dos descongestionantes nasais, apesar de ser tão comum o uso, né? E os pacientes, quando chegam pra gente, eles já chegam com as consequências do uso desse descongestionante. Então, é bem complicado, assim. E que consequências são essas? Em geral, né, assim, falando especificamente do nariz, né, depois a gente vai para as outras consequências, o descongestionante nasal, ele faz uma rinite medicamentosa, que a gente chama. De tanto ele apertar o nariz para você respirar e o nariz hipertrofiar, né, os cornetos, na verdade, chega um momento que essa mucosa, ela começa a ficar muito fina e tende a ter mais sangramentos e cada vez mais esse corneto vai ficando hipertrofiado. Né? E daí você vai tendo mais dificuldade para respirar. Então, você acha que está resolvendo um problema, mas na verdade você está causando um problema muito maior. E depois de quanto tempo de uso, Carol, que esse problema geralmente ocorre? Pelo menos, se você começa a usar assim, de 15 dias, um mês, você já vê essa alteração. Assim, quanto maior o tempo, maior, né, a alteração que você consegue ver. Porque eu acho que, assim, antes da gente entender, né, o descongestionante, a gente precisa entender o que é o corneto, né? O corneto é como uma carnezinha mesmo que a gente tem dentro do nariz, né? E que ele é responsável por filtrar o ar, né? Ele vai fazer com que o ar passe na direção certa pelo nariz, né? Então, esse corneto vai ter períodos que ele vai estar maior e vai ter períodos que ele vai estar menor, que é normal do ciclo nasal, né? Às vezes o paciente fala, tem hora que o meu nariz entope de um lado e depois entope do outro. Isso é o ciclo nasal normal. No entanto, quando a gente está exposto à poluição, né, alergias, esse corneto ele pode aumentar de tamanho, né? E ele é uma estrutura bem vascularizada. Então, assim, tem muito vaso sanguíneo ali. Então, tudo que ele é exposto, né, a alguma coisa irritante ali no nariz, ele pode aumentar de tamanho. E aí é que vem o descongestionante nasal. Porque o que ele faz? Ele vai apertar esses vasos, né, vai fazer uma vasoconstrição, como a gente chama, e diminui o tamanho desse corneto. Mas o corneto vai ficar ali sem a irrigação sanguínea. Então, assim que acaba o efeito descongestionante, é como se ele fosse hipertrofiar o dobro. E aí onde vem a obstrução, e aí você vai lá e corre e pinga o remedinho de novo. Então isso vai virando um ciclo mesmo vicioso, né? Porque quanto mais você pinga, menor o tempo de ação. E daí você começa a utilizar diversas vezes durante o dia, né? E aí vem as consequências associadas.
Então, o corneto é o que se chama, às vezes, de carne esponjosa? Isso, é uma das famosas, né? Tem várias carnes esponjosas, mas o corneto é uma delas. Eu fiz cirurgia, né? Pra tirar a carne esponjosa. Que pode ser adenoide, pode ser o corneto, mas em adulto, em geral, é o corneto. É uma das esponjinhas aí parece uma esponja mesmo, porque ele vai ali filtrando tudo que passa pela frente. Sei. E aí, Carol, né, vamos imaginar, né, a situação daquele indivíduo que está lá já desesperado, com o nariz entupido, respirando só pela boca, né? O que fazer, então, né, para resolver isso de forma a não recorrer ao descongestionante nasal? É muito importante, né, tratar o nariz, né? A gente precisa entender a causa, porque assim, pode ser uma causa simples, desde uma rinite, um desvio de septo, como causas mais severas, né? Uma sinusite crônica, pólipos ou até um tumor. Então, primeiro a gente precisa entender a causa para poder a gente tratar, né? E, às vezes, o paciente acha que todos os sprays nasais viciam porque eles associam todos ao descongestionante nasal, mas existem várias coisas que a gente usa no nariz, que a gente pinga no nariz, né? Então, um deles é o corticoide nasal, que tem indicação para tratar as alergias, as rinites, as sinusites, né? Outro é o soro fisiológico, que é muito importante, principalmente agora, nessa época mais seca do ano, né? Mas durante o ano inteiro eu falo que lavar o nariz é igual escovar os dentes, né? A gente deveria fazer todos os dias, então a gente tem que diferenciar. E para cada paciente a gente vai ter um tratamento, e existem alguns que realmente vai precisar do tratamento cirúrgico, né? Para corrigir um desvio de septo, até para diminuir, às vezes, o tamanho desse corneto, porque lembrando, o corneto a gente não tira, a gente diminui, justamente porque ele tem uma função muito importante dentro do nariz. Para alguém, Carol, que não tem ali episódios tão frequentes de congestão nasal, né, de nariz entupido, a partir de que momento, né, ele precisa ir atrás de um especialista, né, quando ele percebe isso? A partir do que isso está interferindo na qualidade de vida da pessoa, né? Porque às vezes dificulta fazer exercício físico, né? Às vezes causa até ronco, né? Essa obstrução nasal. Então, quando você começa a ver que isso está afetando, que você passa mais tempo com o nariz ruim do que bom, é hora de esperar, de procurar um especialista. E você falou uma palavrinha aí, né, que a gente tem que trazer para o nosso debate aqui, que é o vício. Então, te pergunto, esses medicamentos, os descongestionantes nasais, eles são capazes de viciar? Como é isso? Sim, muito, na verdade, né? Na verdade, eu falo que é igual o vício à droga mesmo, é até difícil a gente tirar o descongestionante nasal, porque o paciente, ele fala, não, mas eu tiro na hora que eu quiser, né? Parece igual um viciado mesmo, assim, na hora que eu quiser parar, mas você vai olhar na casa da pessoa, tem descongestionante embaixo do travesseiro, tem descongestionante na bolsa, em todos os ambientes, porque o paciente ele tem medo de não ter aquilo ali próximo e de ficar com o nariz entupido. E por que que isso acontece? Justamente para aquilo que eu expliquei no início, né? Porque ele vai diminuindo esse tempo, cada vez você precisa pingar mais, sem contar que você está prejudicando, causando essa rinite medicamentosa que vai hipertrofiar mais esse corneto. Né? Uhum. Então, vicia mesmo, né? Então, eu sempre pergunto, quantos frascos você tem em casa? E os pacientes sempre têm vários, né? E como é um remédio vendido sem prescrição médica, né? E barato, né? Porque eles vendem em fardos, assim. Tem kits de descongestionante nasal, que você vai, compra 5, paga 3. Então, é uma coisa de muito fácil acesso, né? E que pode trazer realmente consequências sérias, né? Você já recebeu no seu consultório casos semelhantes a esses que eu usei para ilustrar aqui na abertura do episódio? Sim, com certeza. É muito comum, né? E a gente tem que fazer o desmame, assim. E o paciente tem medo, às vezes ele não quer, ele fala, eu não consigo respirar sem, mas quando a gente vai fazendo o tratamento, ele vê que consegue sim tirar, demora, né? É igual uma droga mesmo, é igual parar de fumar. Sim. Então você vai tirando aos poucos até você conseguir fazer essa mudança, né? E aí, né, uma coisa que me assustou nesse caso, Carol, foi esse relato de que ela acordou surda, né? Tinha tido um rompimento no tímpano. Como que acontece isso? Provavelmente, assim, né, ela fez uma vasoconstrição tão grande, né, que começou a alterar outras estruturas, né, do nariz, né, porque o ouvido, ele tá bem relacionado ao nariz, né, então vai alterando ali o funcionamento da tuba auditiva e provavelmente culminou com essa perfuração no tímpano, né. Sei. Um outro episódio que me assustou bastante também, e até de gente mais próxima de mim, foi de uma tia minha, né, que tinha sofrido um AVC hemorrágico. E aí, eu lembro que eu fui até o hospital, né, para ver, logo depois ela fazia a angiotomografia, né, o exame que faz para saber, né, se onde que estava o aneurisma que estourou, etc. E ela saiu da sala da tomografia com o frasquinho do Sorine, né, do descongestionante nasal na mão. Pois é, o vício é tanto, né, e que às vezes você nem percebe. Eu também tenho um caso próximo, que é minha irmã,
que todas as vezes que eu ia visitá-la, ela estava com um frasquinho de descongestionante nasal do lado do travesseiro. E eu falava, não, você tá viciada nisso, você não pode usar isso. Aí ela falava, não tô, só fica aí de vez em quando. Eu falei, mas todas as vezes eu venho aqui. E aí a gente fez um tratamento e realmente ela melhorou. E puxando o gancho do AVC, né, da sua tia, isso é muito importante pra gente falar, porque ele não age só no nariz, né? Esse é o grande problema dos descongestionantes, né? Que são os problemas mais graves, que eles podem levar a aumento da pressão arterial, né? Infarto, AVC. Por quê? Porque da mesma forma que ele fecha os vasos do nariz, que ele faz essa vasoconstrição do nariz, ele vai fazer isso nos outros vasos sanguíneos, né? Então, imagina um paciente que já tem uma obstrução na artéria coronária lá do coração, né? Se eu uso um medicamento que vai fechar mais ainda isso, o risco de ter um infarto é muito maior, né? Tem casos de crianças que já tiveram paradas cardíacas por conta do descongestionante nasal, porque ele vai alterar esse funcionamento, né? Gerando arritmias, porque ele vai atuar em todas as artérias do corpo e não só no nariz, né? Então, as consequências podem ser muito maiores do que uma rinite medicamentosa. Não, foi exatamente isso que eu conversei com essa minha tia, né? Eu falei, tia, esse vício, né, ele precisa ser tratado, porque veja só, você teve agora, né, um AVC por causa de um aneurisma que rompeu, e uma das causas de rompimento de aneurisma é pico de pressão, né? Pois e o uso do descongestionante acaba fazendo com que você tenha um risco elevado, né, de picos hipertensivos. Então, assim, aquela cena, né, de você saindo ali do exame após ter sofrido um AVC com claro, né, é difícil a gente falar que foi a causa, né, mas um dos possíveis causadores abraçado com você não faz o menor sentido. Não tem. E às vezes, assim, a pessoa está tratando a hipertensão, tratando e não sabe porque não consegue chegar à meta, mas na verdade tá em uma coisa que você às vezes acha que é simples, né? Então essas questões de você usar a medicação sem prescrição é muito complicado, né? E parece um remedinho bobo, né? Então às vezes as mães chegam com as crianças assim, não, ele usa esse remedinho de pingar, quem infarta é quase a médica, né? Exato. Mas como assim? Quem passou, não, comprei na farmácia, porque senão não desentope o nariz e um nariz entupido sempre vai ter uma coisa por trás, né? Principalmente se é uma obstrução persistente. E aí, né, eu vou até vestir, né, um pouco aqui a minha capa de psiquiatra, né, porque isso linka, né, diretamente para algo que eu gosto muito de falar, né, eu vou vestir um pouco, então, aqui a minha capa de psiquiatra, né, porque isso linka diretamente com algo que eu sempre gosto de ressaltar, né, quando eu estou com os meus pacientes, né, que é a questão do mecanismo, né, de vício, né, de como se gera um vício, né, e muita gente acha, né, que vício é gerado somente por substâncias, né, por químicos, mas não, né, qualquer coisa que gere ali um prazer imediato, um alívio imediato, né, é capaz de gerar um vício, né? Então é isso que acontece com o descongestionante, né? O indivíduo tem um alívio ali muito rápido, um prazer muito rápido, uma solução, uma resposta muito rápida, né? Essa recompensa imediata, né, e repetida ao longo do tempo, né, acaba realmente gerando o vício, né? E se tem uma coisa que é difícil de tratar, mesmo para um psiquiatra, é a questão do vício, é a questão da dependência. Que é toda uma desconstrução, né? Exato. Porque a pessoa não acredita que sem aquilo ela vai melhorar, né? Então, às vezes você passa, vou passar um corticoide nasal, por exemplo, né? Ela vai dizer, mas eu já usei e não melhorou. Óbvio que ele não vai fazer o efeito instantâneo do descongestionante, mas a longo prazo, você fazendo o tratamento da forma correta, ele é o que realmente vai te deixar livre de outros medicamentos que ele vai tratar o nariz, né? Sim. Então é bem complicado. Primeiro, assim, eu acho que o primeiro passo da consulta é a desconstrução do descongestionante e a pessoa entender para poder ela optar por fazer o tratamento, fazer o desmame, né? Sim. E aí uma coisa também que eu sempre gosto de falar que o vilão não é o remédio, né? O vilão é o uso inadequado dele. Com certeza. Né? Pelo que eu entendi aqui, né, que você falou no início da nossa conversa, no descongestionante ele é até aplicável, mas de forma pontual, né? Ali com um tempo bem limitado, né? Sim, às vezes você está com um quadro gripal, que realmente não está conseguindo dormir, porque não respira o nariz. Então, se você usar 2, 3 dias, óbvio, se você não tiver nenhuma comorbidade que contraindique o uso, né? Se for uma pessoa saudável, sem nenhum problema prévio de saúde, você usar aquilo ali 3 dias enquanto tá mais, não vai te fazer mal, né? Mas o problema é você gostar do uso, né? Por isso que a gente tende a nem prescrever, porque às vezes a pessoa vai usando e já tem uma rinite ali e ela perpetua esse uso. Exato. Né? Mas assim, em alguns casos específicos a gente prescreve sim, mas bem pontual, justamente porque ele tem esse alta chance de vício, né?
E eu vi, inclusive, cara, eu vou até me permitir fazer esse comentário, né? Que parece até que você está com o nariz um pouco entupido hoje, né? Ah, é. Mudança. Eu tenho rinite, né, também. Uhum. E aí essa mudança de clima, né, que eu tenho mais rinite vasomotora, então eu sempre fico mais obstruída, assim. Sim, sim. E aí, eu não sei se você permite comentar, né, que a Carol tá gestante, né? Pois é. E se eu não me engano, na gestação, né, há um risco maior, né, assim, de rinite, Sim. né, de congestão nasal, né? Piora a rinite, né? A gente pode usar menos medicamentos, né? Então a gente fica ali na lavagem nasal, às vezes usa um medicamento ou outro que é liberado, mas fica mais difícil o tratamento. Então a gente tá com um exemplo aqui, né, na Clássico, nossa frente, né? É, exato, né? Sem descongestionante nasal, por favor, né? Porque gestante de jeito nenhum. Né? Então, aí uma contraindicação absoluta, né? De uso de descongestionante de gestantes, por favor, né? Fique longe do descongestionante, tá? Justamente por causa daquilo que a Carol estava explicando agora há pouco aqui, né? Que não é um efeito somente limitado ali à narina, né? A via nasal, né? Implica em todo o organismo. Pois é, imagina lá na placenta, essa vasoconstrição não vai dar certo, né? É, verdade. Carol, e uma outra coisa importante, né? Só para a gente realmente fechar esse assunto assim de forma bem completa, você até chegou a comentar rapidamente isso, né? Que nem tudo que a gente pega no nariz é descongestionante, né? Sim. Então, existem algumas soluções, né? Que são pingadas no nariz, que são soluções salinas fisiológicas, Isso. né? E que essas, pelo contrário, são até saudáveis, né? De se usar rotineiramente. Explica para o pessoal de uma forma bem didática, bem clara, né? Como que eles distinguem isso lá na farmácia na hora de comprar? Na hora de comprar, você tem que procurar por solução fisiológica 0,9% e nada mais, né? Porque aí você vai saber que ou cloreto de sódio, que às vezes tem, não pode ter outras substâncias associadas, né? Que é principalmente a nafasolina, né? A oxmetazolina. Então, essas outras substâncias não podem estar escrito lá no rótulo, né? Então, você vai procurar por soro fisiológico 0,9% ou solução fisiológica, né? Então, esse aí não tem problema, não tem contraindicação de utilizar. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? Então, a Carol hoje acho que deixou o recado aqui muito bem dado, né? Se você sofre, né, com problemas de congestão nasal de forma muito rotineira, né, de forma a se incomodar, né, com isso em sua rotina, é necessário que você busque um médico para investigar qual que é a causa base. Porque aí você, ao identificar a causa base, você consegue então tratar aquilo ali, tirando o mal pela raiz, de forma a você não precisar ficar usando aí o descongestionante nasal. E se por acaso você vier a usar esse recurso, que seja pontual, que seja só por alguns dias, porque se você usar por muito tempo, você acaba aumentando mais ainda o problema, né? E gerando um problema adicional para você, um ou mais problemas adicionais para você. Carol, muito obrigado, né? E eu passo até a palavra para você, né? Se você quiser trazer aí mais um comentário para fechar. Eu que agradeço, Daniel. Vou deixar só uma dica para ajudar nesse desmame, né? Às vezes a gente indica jogar metade do frasquinho fora, você vai ficar com um frasco só, vai jogar todos os outros 12 que tem na sua casa e encher de soro fisiológico, porque meio que você vai diluir. E aí, cada semana, você vai diminuindo o número de gotas que você pinga. Por exemplo, se você pinga 5, essa semana você vai pingar 4, na outra 3, e toda vez que for diminuindo, você vai enchendo com mais soro fisiológico, porque ajuda. Mas, às vezes, só isso não é suficiente, a gente precisa associar algumas medicações que vai depender de cada caso. Mas acho que isso que fica a mensagem, não usem nenhuma medicação sem prescrição, né? Principalmente descongestionantes nasais. Lembre que tudo que é milagroso tem alguma coisa de errado por trás. Né? E é uma medicação potencialmente perigosa e que está sendo vendido livremente nas farmácias. Então, acho que essa é a mensagem que fica, né? E se o nariz estiver muito ruim, realmente procure um especialista para investigar a causa. A doutora Carol está aqui à disposição, né? Para ajudar vocês nesse problema. E muito obrigado, Carol. Eu que agradeço, Daniel. Com certeza até a nos próxima. encontraremos mais vezes aqui no Trianon Cast, né, para trazer mais temas de saúde aí relevantes para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham. E eu convido vocês a assistir os demais episódios do Trianon Cast, né, todos disponíveis aí no YouTube, no Spotify. E se você não segue ainda, né, aperta aí para seguir e não perder nenhum episódio novo, né? Toda semana a gente libera aqui um novo episódio para você, sempre com o nosso comprometimento e a nossa ética que marcam aí o nosso trabalho aqui na Clínica Trianon. Um grande abraço a todos e até a próxima.